Buondì, come sia tutti, e allora scominciamo un'altra volta la nostra live caffè, e allora il caffè in mano, ho bevuto un bicchiere di caffè, mi vedeva, non so se si sente che asidrio guardarmi, ancora no, e vedremo, ancora faremo un FIMP di correzione delle parole venete, che sempre vi fa queste correzioni, queste quali se le parole che i miei scoiari fa, mi fa tutte settimane così da fare la correzione. Va bene? Allora parlo un fiasetto in portoghese anche per spiegare per quelli che non capiscono meglio la lingua veneta. E allora, aspetta che parlo un fiato in português. Então, esses vídeos aqui, essas lives que eu faço, elas costumam ser mais rápidas. La live ela é um fiapo esvelta, perché sennò não me vui mia slongar-me tanto così. Então, elas são mais rápidas porque eu não quero, né, enfim, alongar tanto assim. E é mais para ter um contato com vocês, né? E eu faço a correção das frases, algumas frases que os meus alunos de língua veneta, eles me mandam. Então, para ir praticando, cosita e cominciate a para la pratica in P, a tenersi in P in contatto con la lingua tutta settimana, in pratica tutti i dì, perché siamo venuti a colar sul gruppo WhatsApp. Então, eles fazem essas frases e a gente mantém contato, né, mantém o contato com a língua sempre, todos os dias. Deixa eu ver, eu não sei, enfim, se o áudio tá... Como é que tá o áudio? Espero que esteja bom. Se não estiver, pazienza. Pulito. E allora, così possiamo anche scominciare la correzione delle frasi. La prima frase qua, se non so se la gente asidrio ascoltarmi, la può anche farmi sapere se l'audio é pulito ou não. Então, se vocês estão me escutando, se tem alguém escutando, pode me dizer aí no chat se o áudio tá bom ou não, por favor. Obrigado. Se o áudio tá bom, só me avisa aí no chat. Pulito, allora cominciamo con la frase, e anche a che bevo un gotto in piede del bicchiere di caffè. Adesso cominciamo. La prima frase che il mio squadro il me ha fatto è questa qua. La mia famiglia la si finisce da Treviso a Brasile, devo scampare via del freddo e da fame e dopo 28 di viaggio si arriva in São Paulo. Beh no, guardiamo qua che c'è un fiato di irregolarità, non tanto così, è una roba normale perché si deve imparare la lingua veneta, perché sei giovani, no? Sani, Jefferson Mastella, Sani, Jefferson, come siete tutto a posto, allora grazie che ti sei di guardare il video. Beh no, la mia famiglia la si vinista da Treviso a Brasile. Fermo questa correzione qua, la mia famiglia la si vinista da Treviso in Brasile. Então, a minha família veio de Treviso para o Brasil, no Brasil. Então, a gente usa isso, né? Não da Treviso a Brasile, ma se la mia famiglia la si vinista da Treviso in Brasile. Dopo che finisce il video, metto anche tutte queste frasi qua sotto della descrizione del video, e così vi altri potete imparare meglio. Então, depois que eu finalizo o vídeo, eu coloco essas frases aí na descrição e vocês conseguem aprender melhor. É bom a gente ver essa coisa das preposições em Vêneto, porque elas mudam, né? A gente comincia a scrivere il Veneto con la cabeça, con la testa del portoghese. As pessoas, quando começam, é normal, né? Começa a escrever o Vêneto com a cabeça do português e elas vão se confundindo nas preposições. É normal. Sta roba qua la abbiamo qua a pratica, così che cominciamo a scrivere il Veneto in P, a parlarlo in P e tutto pulito. La mia famiglia si vinista da Treviso, in Brasile. Ele escreveu devo escampar via del freddo. Então, escapando do frio. Beh, no, femo un'altra costruzione qua. Devo scampar Alfredo. E não seria, eles não diriam do frio, mas sim ao frio, né? Devo scampar Alfredo e alla fame. Allora, la mia famiglia la si vinista da Treviso in Brasile, devo scampar Alfredo e alla fame. E dopo 28 di viaggio si arrivai in São Paulo. Non lasciami sbagliare questa costruzione qua, questa preposizione, perché se siamo a pensare che
il Estado di San Paolo, allora va bene che mettiamo in San Paolo o in tel San Paolo, ma se siamo deve pensare in la città di San Paolo, va bene che mettiamo la preposizione e se arrivai a San Paolo. La preposizione a la serve per dire una città e la preposizione in la serve per dire che siamo di parlare dell'Estato. Per esempio, mi abito qua in telestato di Rio Grande do Sul. Però, per dirvi la verità, mi abito, sì, rento di città a Bento Gonçalves, in la città di Bento Gonçalves, proprio città. Adesso guardiamo la prossima frase. In la domenica guardiamo la messa in la TV, preghiamo e ringraziamo. Dopo mi vado a prontare un bel disnarco pasta posta. Bene, guardiamo qua la regolarità che vi è. Aqui tem algumas irregularidades, né? In la domenica, ok, no domingo, né? In la domenica, guardiamo, ele escreveu. Vardemo. Então, conjugação na primeira pessoa do plural é sempre esse emo. Vardemo la messa sola TV, não em a TV, é sobre a TV, né? Essa é a lógica, não na TV, como no português. Sola TV, preghiamo e ringraziamo, dopo mi vao parecchiare un bel disnar, e non prontar, parecchiare un bel disnar com pasta poastro e um bom vinho. Ok? No domingo, assistimos a televisão, assistimos a missa na televisão, pregamos, rezamos, né? E agradecemos, e depois eu vou aprontar, né? Vou lá fazer e tal, um bel disnar, um belo almoço, né? Um bel disnar com pasta, com a massa, polastro, com frango, né? E um bom vinho, Então, la settimana passata sarei stata con la nostra classe di Veneto, mercoledì. Allora qua, la settimana passata abbiamo visto la classe di Veneto, perché abbiamo fatto due classi di Veneto anche altre settimane, una classe di Veneto durante la settimana e altra classe di Veneto di sabato che abbiamo fatto con Alessandro Mocellin dell'Accademia di Bona Cranza, devi spiegarne sulla questione della lingua veneta e tutta che roba. La settimana passata sarei stata con la nostra classe di Veneto mercoledì. Poi, la settimana passata ti resti meglio con la nostra aula di Veneto na quarta, no caso, esse aluno ele faz aula na quarta. A me pare che i miei colleghi di classe sono tutti matti per imparare il Veneto, brai. Me parece que os meus colegas estão todos loucos para aprender o Vêneto, bravos, né? Enfim, então, mas a gente não costuma utilizar. Bom, colegue seria mais ou menos uma adaptação do português. O Vêneto, certo, a gente chamaria a me pare que me compagni, os meus companheiros, né? E me compagni de classe. E se tutti spisai, e não mate, né? Estão todos loucos para aprender, seria uma expressão mais do português, né? No Vêneto a gente coloca se tutti spisai, que eles estão com um desejo forte, né? Se tutti spisai de imparare il Veneto. Bravos, né? Il gruppo di amici il dormiste rento na casa de legno sulle crode trentini. Poi, questa frase non vi niente di sbagliato. O grupo de amigos dormiu dentro da casa de madeira, né? Enfim, a cabana, a casa de madeira, em cima, sulle crode trentine, nas montanhas trentinas, ok? Tudo que tiver acima de alguma coisa, a gente coloca so, e não in tel, porque não seria exatamente esse o pensamento. A lógica da língua. I vicini, mi piace da catarvi fora para jogar le bocce e beber la graspa. Então, ele quis escrever aqui que os vizinhos, né, eles gostam de se encontrar para jogar o jogo de bocha e beber a graspa, né? São coisas típicas aí dos vênetos que eles trouxeram para cá. Então, o correto para a gente organizar essa frase é ai vicini che piace catarse para jogar le bocce e beber la graspa. Então, aos vizinhos, né, eles gostam de se encontrar para jogar o jogo de bocha e beber a graspa. Ai vicini gli piace catarsi per giocare a bocce e bere la graspa. La frase che la viene dopo, davanti dei miei che siete calzetti, qual toga di spiuma fuori. Facciamo la correzione anche questa qua. La mia frente,
tem 3 meias, né? Qual delas, enfim, eu tenho que escolher? De frente a mim, gese 3 calcetti. Então, na minha frente tem 3 meias. De frente a mim, gese 3 calcetti. Ok, isso eu explico na aula, né, que tem uma diferença entre tre e tri. Quando o gênero ele passa no plural a ser masculino, que é com i, né? Então a gente vai ter que fazer essa conversão. Ele vira de tre, ele vira tri. Per esempio, tripreti, trigati, Will, tutti sani, anche Will, eles é qua, bem, estou eu. Allora, de fronte a mim, esse tri calcetti, tem 3 meias. Devo ir espilmar fora? Que calceto me? Eu fiz essa organização da frase, que fica melhor. Eu preciso, eu devo ir. É uma interrogação, eu preciso colocar isso no final. Segundo a gramática, é esse o correto. Devo ir espilmar fora? Que calceto me? Eu devo escolher qual meia eu, né? Devo espilmar fora, eles é um verbo frasado, então espilmar fora é um verbo frasal. Devo espilmar fora, che calceto mi. Dopo scrivo anche sotto il video, allora, le frasi. Guardiamo la prossima frase. Lui il vin fuori regola mi e Gana dimanda dove era la stazione di autobus. Beh no, fermo qua la correzione di questa frase e ve la passo desa inasiada, no? Ele me vien in degolo di mi e ele me ga dimanda andoi che la era la stazione dell'autobus. Ele me vien in degolo di mi. Ele vem na minha direção. Ele me vem em degolo de mim. Ele me vem na minha direção. Ele me ga dimandando que ela era a estação. E ele me pediu onde era a estação del autobus, do ônibus. É l'autobus. Né? No português, ônibus. No Vêneto, enfim, para ter uma junção da nossa fala aqui, a junção da fala deles na Europa, a gente acaba usando autobus, né? Porque ônibus é algo que se usa só no português e português brasileiro. Então, é muito restrito para a gente ficar usando ônibus, né? Sem contar que o português de Portugal, se não me engano, eles também usam autobus, se não me engano. Posso estar enganado, mas eu vi um vídeo de um português falando autobus. Então, esse termo, digamos que ele é um pouco mais abrangente, né? Guardiamo qua la prossima frase. Questo freddo mi piaceria un camin per sentar so, bever un vinho e manhar pinhões. Ah, mas não, bravo. Questo freddo, o aluno, ele colocou com N no final, mas isso aqui é do italiano, esse com N no final. Em Veneto escrevemos questo freddo, me piaceria un camin per sentar-me so, fica melhor falar sentar-me so do que sentar so. Sentar-me so é me sentar, né? Sentar-me so, beber um vinho e manhar pinhões. Ele escreveu com NH o dígrafo consonantal, que é o dígrafo consonantal do português, né? Nha, nhé, nho, nhu. Vamos escrever com o dígrafo consonantal do Vêneto, que é NG, ok? E não GN igual do italiano. Né? Relembrando que o Vêneto não é italiano, enfim, ele acaba pegando também um pouco das gramáticas das línguas ali que faziam fronteira com ele, das línguas irmãs, por exemplo, o istrioto, o dalmátego, né, a língua da Dalmácia, e eles escreviam mais ou menos assim, e a língua era praticamente igual ao Vêneto. Guardiamo qua, questa settimana agora imparare che primo che slavi erano arrivati in Istria, beh no, farò la correzione adesso, questa settimana agora imparar que prima que arrivassem slavi em Istria, então essa semana eu aprendi que antes que chegassem os eslavos na Istria, a região ali da Croácia e da Eslovênia, prima que arrivassem slavi em Istria, la gente la parlava lingue vineste dal latim. Ok, as pessoas falavam línguas vindas do latim. O aluno aqui, sem querer, ele usou aqui o dígrafo consonantal do italiano, o GN, e allora cambiamo Vignesti, NJ, Vignesti, la grammatica, la grafia ufficiale del Veneto e non dell'italiano, Vignesti dal latino. Puito, adesso guardiamo, sì, sta qua è la ultima frase, facciamo la correzione, ma per sfortuna son ancora mia bom da capire il dalmatego, ok?
Então, infelizmente, enfim, né, infelizmente pode se traduzir, mas por fortuna, sou ancora minha bom, não sou capaz, isso aqui é uma expressão, tá, que a gente utiliza bastante qua, sou ancora minha bom, ainda não sou capaz de capir, de entender a língua da Dalmácia, né, il dalmatego, che tocca mettere l'accento dalmatego, perché sennò diventa dalmatego, pulito. Adesso vi ho fatto tutte le correzioni possibili, nuove di frase, che metto qua sotto la descrizione del video, le frasi. Bene, gente, mi tocca andare via e che tutti possano avere un bel dì, una bella giornata, intanto mi scommissiono che mi finisco di bere il mio caffè. Ciao ciao allora, adesso vedremo se sentimo e bueno, ciao ciao.